E chegou o momento de revelar todos os spoilers de Wicked Parte 2. A convite da Universal, eu já assisti o filme 2 semanas antes de todo mundo e a partir de agora eu tô liberado para contar o filme inteiro. Então se você quer saber o que vai acontecer nesse desfecho dessa história, a gente esperou mais de um ano aí para saber o que acontece do final do primeiro filme pro final do segundo filme. Chegou o momento então de contar tudo antes do filme estrear no cinema. Então já deixa o seu like aqui para valorizar esse nosso trabalho e fazer com que esse vídeo aqui repleto de spoilers chegue para mais fãs de Wicked. Tá animado para saber tudo? Então fica comigo até o final do vídeo. Eu sou o JM Carneiro, especialista em cultura pop, e tô aqui agora porque você já confiou um dia no meu trabalho, por isso fui chamado pela Universal. Então confia mais um pouco aqui na gente e fica com a gente aqui também inscrito nesse canal para você não perder mais nada da cultura pop. Tem muita coisa chegando ainda esse ano e 2026 a gente vai, olha, tem muita coisa chegando, vocês não têm ideia, e você estando aqui com a gente vai descobrir tudo em primeira mão do cinema e das séries também. Vamos lá, o primeiro filme termina, né, com a caça à Bruxa Má, né, tão atrás da Elphaba. A Glinda, ela vira definitivamente a bruxa boa, né, a fada boa. Ela representa o bem e justamente pegam ela justamente para meio que ser a antítese da bruxa má. Então se existe a bruxa má, existe a fada boa e então cria-se essa antítese, né? E justamente, né, acaba sendo engraçado porque ela sabe que a Elphaba não é má, mas a Glinda tá mais preocupada com ela mesma do que com a própria amiga. Elas até que logo no começo do filme acabam se reencontrando. E a Elphaba está definitivamente pronta para reencontrar o mágico e revelar tudo. Só que para fazer isso, ela quer na verdade soltar, libertar os animais que o mágico estava fazendo mal para eles, né? Tava capturando os animais e por aí vai. Só que aí é que entra um dos vários plot twists da história. A Glinda está de casamento marcado com o Fiero, que agora faz parte dos guardas oficiais do mágico. Só que na verdade ele está fazendo isso porque assim, ele está completamente apaixonado pela Elphaba. Já estava claro pra gente no filme 1, agora fica ainda mais claro. O grande objetivo dele é encontrar a Elphaba para justamente conseguir fazer com que ela escapasse, ou até, né, mostrar a verdade para as pessoas. Então ele está nesse relacionamento com a Glinda, de casamento marcado, interessado na Elphaba e fazendo parte do exército justamente para salvar a vida da Elphaba. E eis então que há o encontro da Elphaba com o mágico. E o mágico então fala para ela onde que estão presos, né, os macacos que ganharam asas depois do feitiço dela lá no primeiro filme. E ele acaba, né, libertando os macacos. E os macacos contam para ela que existe um lugar secreto onde tem vários animais, inclusive aquele que era professor dela no primeiro filme que tinha sido capturado. E aí, então, justamente no dia do casamento da Glinda com o Fiero, a Elphaba libera os animais e acaba causando a maior confusão. O Fiero dá de cara com a Elphaba, foge com ela, abandona a Glinda e os dois passam a viver um lindo romance escondidos na floresta. Porém, obviamente, isso não ia ficar por isso mesmo. A Glinda, no momento de real vilania, ela fala: a única chance da gente pegar a Elphaba é fazer alguma coisa com a irmã dela. Eis então que num acidente, entre várias aspas, né, a sua irmã acaba morrendo, aquela, né, que vivia na cadeira de rodas. Ela acaba morrendo numa casa, numa tempestade, né, uma casa desaba em cima dela. E ela vai então, a Elphaba, né, vai então até o local ali onde a sua irmã morreu. E ali era uma armadilha. O Fiero acaba sendo capturado, a Elphaba consegue fugir e nisso ela faz um feitiço. Porque ela sabia que os caras capturando o Fiero, eles iam matar o cara. Então ela faz um feitiço para fazer com que ele não sinta dor. Ele não sentindo dor, para que a morte dele seja simples, que ele não sinta dor, que ele não sofra, né? E antes disso, ela tinha ido visitar a irmã, que assumiu o trono do seu reino depois que a Elphaba foi tida como a bruxa má e o pai das duas morreu. Então ela virou a rainha.
E ela estava fazendo do governo dela um governo, entre algumas aspas, acho que podemos dizer, tirano. E o Boq, que estava com ela, até por certa piedade, porque né, a Glinda, que ele realmente gostava, tinha falado para ele que seria importante se ele ficasse com ela, por causa dela, na cadeira de rodas e tal, ele estava praticamente servindo como um serviçal para a irmã da Elphaba. E justamente nessa visita da Elphaba até a sua irmã, ela acaba fazendo um feitiço no Boq, que acaba sendo revelado mais pra frente algo totalmente impactante, né? E no final do filme a gente junta várias peças de um quebra-cabeça que liga com a história clássica do Mágico de Oz. Eu já chego lá, tá? Eu vou chegar lá se você deixar o like, tá? Não deixou ainda? Deixa o like aqui agora para continuar acompanhando essa história aqui com a gente. Deixou aí o like? Beleza, muito obrigado e vamos seguir aqui com a história. A Elphaba, achando que a sua irmã estava morta, e de fato estava, e que o seu grande amor também estava morto, o Fiero, ela decide se entregar. E aí é que acontece a reviravolta. Tem a grande história, né, da Dorothy, principal protagonista de O Mágico de Oz, que de fato o rosto dela não foi mostrado no filme. Eles mantêm aquela imagem nossa que a gente tem da Dorothy do filme antigo lá do Mágico de Oz. Eles prometeram isso pra gente e eles de fato cumpriram, né? Tem alguém fazendo ali o corpo da personagem, mas não mostra o rosto, né? Não tem uma atriz ali de fato famosa, contratada para fazer essa personagem. Ela se junta a outros personagens clássicos do Mágico de Oz. O leão que eles tinham salvo no primeiro filme virou o leão covarde. O Boq, depois do feitiço da Elphaba, virou o Homem de Lata. E o Fiero, depois também do feitiço da Elphaba, virou o Espantalho. Então a gente tem ali o grupo inteiro protagonista, né, do Mágico de Oz, que são esses personagens da história de Wicked. Dá para considerar o Wicked canônico, né, no universo de O Mágico de Oz, ou seja, né, como se fosse tudo uma coisa só, né? Obviamente eu achei isso muito interessante e minha cabeça explodiu quando essas revelações foram dadas pra gente. E agora o encerramento, né? A Elphaba então, vendo que a sua irmã estava morta, achando que o seu amor também estava morto, ela resolve se entregar. Ela vê que não tem muito o que ela fazer, né? Imagina, como você vai reverter a história de um mágico que salvou uma população, né? Entre várias aspas. Então ela decide se entregar. Ela e a Glinda se despedem numa cena musical maravilhosa e a Glinda fica escondidinha ali enquanto vê a Dorothy chegar com um balde de água, porque desde o primeiro filme eles iam construindo a história de que se você jogar água na bruxa, ela morre, ela derrete na água. Né? É uma coisa que vem lá da antiguidade, isso daí, né? Da Idade Média. Então, é uma coisa que permaneceu aqui nesse ambiente dessa história. E a Dorothy chega, joga água na Elphaba e é como se ela tivesse morrido. Eis então que aparentemente ela morreu. E aí a gente volta pro início do primeiro filme. Porque o primeiro filme começa como? A grande bruxa, a bruxa má, morreu. E aí aparece a Glinda e começa a contar a história das duas juntas. A Elphaba e Glinda. A história é sobre as duas. Sobre essa amizade. E a gente então, né, tem essa ligação. Né? Exatamente como a gente imaginava, né? Quando a gente assistiu lá o primeiro filme. E eis então que agora a gente tem a revelação. O que acontece? A Glinda, ela não sabe, mas a Elphaba está viva. Na hora que a Dorothy joga água nela, obviamente ela não derrete, ela deve fazer alguma magia e se esconde, meio que num alçapão, que tipo um negócio que se levanta assim, você se esconde lá dentro, né? Que tem ali no lugar onde justamente a Dorothy jogou água nela. O Fiero volta como o espantalho e ele e a Elphaba vazam do reino, né, de Oz e vão viver sozinhos num lugar tranquilo, longe de toda aquela confusão, num lugar onde de fato eles possam ser felizes. E a Glinda não sabe disso, ela acha que de fato a sua amiga morreu e ela fala assim: ó, mágico, eu sei tudo o que você fez, então eu acho bom você pegar suas coisas e ir embora daqui, porque senão eu vou contar tudo. E aí o mágico, né, por livre, espontânea vontade, só que não,
ele finge que vai passar um tempo fora e vaza. Então meio que a Glinda, ela passa a ser de fato a comandante desse local. E ela passa então a fazer de fato o bem. Eu acho que a história ela encerra muito bem. A Elphaba não ia conseguir ter paz nesse lugar, porque se mudar uma história, né, contada de uma forma durante muito tempo é muito difícil. Então ela foi procurar a paz dela em outro lugar. E a Glinda, que sempre quis ser popular, como já diria a música dela, né? Ela consegue de fato ser popular. Apesar de eu ter problemas com essa personagem, eu acho que o final é muito digno para ela e para aquilo que ela é, uma personagem de muitos altos e baixos, de muitas camadas. Eu acho isso muito interessante para um filme, para um musical, ter uma personagem desse tamanho, né, dessa importância. E para tudo terminar ainda mais perfeito, se inscreve aqui no canal, tá? Para você não perder mais nada. E aqui na tela tem outros vídeos para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no Cultura Pop Cia.